Bom dia. Um domingo de conexão espiritual, mais um dia do desafio. A gente tem uma longa caminhada pela frente, mas eu tô muito feliz, porque tem mulher que tá comigo junta. Estamos juntas, né? E eu tenho certeza que o Senhor vai te sustentar nesses 40 dias. Bom dia, Neia. Bom dia, Duda. Quem não está de jejum de café, pega o seu café, senta na mesa, pega a sua Bíblia, respira fundo. Bom dia, Nath. Vá se preparando pra gente falar do Senhor, aprender mais dele. Bom dia, Silvia. Eu creio que nós iremos viver o sobrenatural de Deus. Que vocês irão ter experiências com o Senhor inimagináveis. Em nome de Jesus eu declaro isso sobre a sua casa, sobre a sua família. Que ela vai ser um altar do Senhor. E eu trouxe uma palavra hoje. Eu abri a Bíblia e estava aqui dando uma folheada. E parei em João 21, a partir do versículo 3, que fala assim: E Simão Pedro lhe disse: Vou pescar. Eles responderam: Nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: Filhos, não tendes nada para comer? Eles lhe responderam: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiram puxá-la, por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados de terra. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre a brasa. E Jesus lhe disse: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse aos discípulos: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar-lhes: Quem tu és? Mas sabiam que era um Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu-o a eles e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado entre os mortos. Senhor, em nome de Jesus, nós convidamos a Ti, Espírito Santo, para fazer parte desse encontro. Convidamos a Ti para estar presente nesse domingo, nessa manhã. Muitas mulheres que estão aqui se esforçaram, Pai, para levantar. Muitas estão cansadas, muitas estão dando o máximo que elas têm. E eu te peço, em nome de Jesus, derrama sobre elas uma porção a mais do Teu Espírito. Derrama sobre cada uma delas, Pai, uma porção a mais da Tua unção, do Teu azeite, do Teu óleo. Fortalece cada uma delas.
Traz um renovo sobre cada uma delas. Espírito Santo, que eu seja apenas o seu canal, que eu seja um canal direto daquilo que o Senhor quer falar, daquilo que o Senhor quer trabalhar na vida de cada uma. Que não seja a minha carne, mas que seja o teu Espírito, Pai, falando através de mim. Em nome de Jesus, coloca sobre elas um ânimo, um renovo. Tira toda a tristeza, arranca toda a angústia. Senhor, faz elas descansarem em meio à tempestade, que elas possam dormir no barquinho, mesmo com o mar revolto, que elas possam ter discernimento, sabedoria, inteligência, que o Senhor possa levantar mulheres audaciosas, determinadas, que o Senhor possa arrancar toda dependência emocional, toda tristeza, toda mágoa, toda raiva, toda ira, todo controle, toda performance. Que o seu Espírito possa queimar tudo aquilo que tem impedido elas de se aproximar mais de Ti, de sentir mais da Tua presença. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, tocar no oculto, no profundo, que elas possam ter mais sede, que elas possam sentir vontade, desejo de estar no secreto contigo. Que ao se levantar, o Senhor possa colocar uma chama no peito delas, uma chama que não se apaga, que o Senhor possa levá-las ao secreto, que elas possam ficar de joelhos na Tua presença, que elas possam conversar contigo assim, como quem conversa com um bom amigo, com quem desabafa com um amigo, e que à medida que elas forem desabafando, o Senhor vá reajustando as emoções de cada uma delas. Que o Senhor coloque as emoções, cada uma no seu lugar. Arranca toda a ansiedade, arranca toda a preocupação. Alinha o coração delas, para que o coração delas possa estar somente em Ti, para que elas possam olhar somente para Ti. Pai, vai desfazendo toda a feitiçaria, toda a macumbaria, todo o trabalho, tudo aquilo que é feito em encruzilhadas, que é colocado em boca de sapo. Senhor, tudo aquilo que é tentado contra a vida delas, vai em nome de Jesus, queimando. Dê ordem a Teus anjos, para que vá em terreiros desfazer trabalhos. Protege elas, coloca um manto de fogo sobre a casa delas. Manda Teus anjos visitar cada uma, Senhor. As que estão aqui comigo, as que não estão, as que irão assistir depois. Que o Seu anjo esteja ao lado delas, 24 horas por dia. Ao lado dos filhos, dos maridos, da casa. Que aquilo que não é do Senhor não chegue até elas. Que os pratos que o inimigo preparou para cada uma delas não chegue até elas, Pai. Em nome de Jesus, que elas não saiam de casa se a Tua presença não for com elas. Eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém. 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 Bom dia para todo mundo que foi entrando. A palavra de hoje é sobre João 21. E Jesus apareceu outra vez aos discípulos ao mar de Tiberíades, do seguinte modo: eles estavam pescando, eles decidiram pescar, e o Senhor apareceu ao amanhecer. Nesse amanhecer, o Senhor apareceu para nós, apareceu aí na sua casa, na onde você está. No versículo 6 ele disse:
E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lembra que eu falei para vocês da importância da gente saber ler a Bíblia? Da gente ler os pontos, as vírgulas, da gente clamar ao Senhor discernimento, entendimento, para que a gente não seja como aquelas imagens que tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pernas, mas não andam, para que a gente não seja como uma imagem de barro, para que a gente seja um corpo vivo, para que esse corpo ele funcione na sua totalidade, para que você tenha ouvidos e você possa ouvir, para que você tenha boca e você possa falar, para que você tenha pernas e você possa caminhar, você possa avançar na presença do Senhor. Que tenhamos ouvidos, que o Senhor abra a tua mente. Você não é burra. Tem mulher que se acha burra, tem mulher que lê a Bíblia e fala: eu não entendo. Você não entende porque você está lendo com a carne. Você precisa aprender a ler com o Espírito. Você precisa entender o que o Senhor está falando. Lançai a rede à direita do barco, vírgula, e achareis. Eu não sei para quem é, mas o Senhor está dizendo para você: lançai a rede de novo. Lançai a rede à direita e achareis. Você precisa se levantar, se posicionar como quem está em guerra, como uma mulher de batalha. Ontem eu fui numa igreja que eu nunca tinha ido. Fui numa igreja nova. Deixa eu ver que a Nath falou: 3 lives que eu não assisto ao vivo pela correria do trabalho. Fui entrar hoje, consegui só agora. Que eu clico. Existe uma resistência. Isso aí se chama retaliação. É para você não receber a bênção. O inimigo já tenta te parar. Mas em nome de Jesus você vai ficar até o final. Repreendi em nome de Jesus. Amém. Aí ontem eu fui numa igreja nova. Nunca tinha ido nessa igreja. Que igreja. Bem pequenininha. Gente, como eu tenho amado ir em igreja bem pequenininha. Porque é diferente. Não sei explicar pra vocês assim. E aí na hora do louvor, quem aqui conhece harpa? Quem aqui conhece corinho? E só cantava músicas da harpa e corinho. Aí tem uns corinhos assim, e é tão lindo a forma como Deus trabalha, porque quando eu entrei na igreja, eu estava sentada no banco. E aí o meu espírito começou a cantar uma música, que é assim, ó. Desemboca o... Gente, a minha voz é péssima, mas foca na letra da música. A música fala assim, ó: desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. É uns corinhos que a gente canta: enche de azeite, enche de azeite. E aí, o meu espírito estava cantando essa música. Eu estava lá sentada esperando começar, a gente chegou bem cedo. E aquela música estava aqui. E é engraçado, porque não estava aqui. Estava aqui. Estava aqui no meu espírito, não na minha mente. E aí, tá. Aí começou o culto, tá? Tudo começou com uma oração. E aí depois dessa oração, começou a cantar o louvor no final. E aí qual música começou a cantar, gente? Exatamente essa música. Começou a cantar essa música. E eu falei assim: meu Deus, como Deus é lindo, como Ele cuida dos detalhes, como Ele trabalha em meio à tempestade. Eu me lembro de quando os discípulos foram andar de barco e começou a vir a tempestade. E aquela tempestade, e Jesus no barco dormindo.
Dormindo. E aí eles foram lá acordar ele. E aí ele fala, né? Por que tá me acordando? Ele, Jesus, olha a tempestade. Aí Jesus fala, não sabeis quem está dentro do barco? Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo. Mas ele está dentro do teu barco. É melhor ficar dentro do barco do que pular no mar revolto. Porque tem situações que você fala assim, eu vou largar a mão. Chega, eu cansei, eu vou pular fora. Só que imagina, você tá dentro do barco, numa tempestade. Lá fora tá caindo água, o mar tá revolto. O seu barco tá assim, você tá enjoada, você tá cansada de ficar balançando, seu estômago tá lá e você tá lá no barco. Só que você tá dentro de uma estrutura de madeira, que é esse, a minha mente ela já desenha tudo, que é o barco. Você tá dentro dessa estrutura. Você tá protegida por aquela madeira, a única coisa que te sustenta é essa estrutura. Porque se você olhar para fora é só água. Nada vai te manter. Se você pular, você está aqui. Você está sustentada pela madeira dentro do barco. Dentro dessa situação. Você está passando pela prova. Se você pular do barco, você vai pular no mar revolto. Não vai ter nada que vai fazer você boiar. Que vai te manter na superfície. Você vai afundar. E aí você vai morrer, vai ser pior. Ah, Chá, você não conhece a minha situação. Tem como ficar pior? Pula do barco para você ver. Porque se você pular, você vai ter que nadar. E aí seu corpo vai ficar cansado até onde? Até quando você consegue nadar? Até quando você tem resistência física para se manter mexendo os pés e os braços sem ter nenhum lugar para apoiar no meio da tempestade, no mar revolto? Então você está sustentada por esse barco, por essa estrutura. O Senhor está te sustentando, mas você está aqui. Permaneça aqui, não pule. É pior fora do barco. É pior fora. Muitos processos na nossa vida, eles vêm para testar o nosso coração. Deus testa aquele que Ele ama. Deus testa aonde está o teu coração. Se o teu coração tiver, às vezes você está idolatrando, não é uma imagem, não é um barro. Às vezes você está idolatrando o dinheiro e aí Deus seca a fonte para te mostrar que Ele é o único provedor da tua casa, que Ele é o teu provedor, que é Ele quem faz. Às vezes o teu coração está no trabalho, você é demitida. É o Senhor te mostrando que não é o seu trabalho que te dá tudo que você tem. É o Senhor. Às vezes o teu coração está no relacionamento. Deus arranca o relacionamento para Ele te mostrar que Ele é o teu noivo, que Ele é o teu marido. Às vezes o teu coração está no teu filho. E aí Ele pede para você, assim como Ele pediu para Abraão, para você entregar o filho para Ele. Às vezes o teu coração está num projeto e o projeto não vai para frente, não destrava. Não é porque o Senhor está te punindo, é para te mostrar que quem faz o projeto andar é o Senhor. Tem uma frase que eu gosto muito que é: os resultados falam a verdade. Em qual área da tua vida não anda? O negócio não vai, você está amarrada, você está travada. É como se as suas pernas estivessem assim cheias de corrente. É como se você estivesse aqui. Tem uma corrente e você é aqui, ó. E esse aqui é a corrente. Então, você tem assim... Sabe quando você prende o cachorro e você deixa a corda solta? E aí você deixa o cachorro na largura que você quer que ele vá ter espaço ali para andar.
E é isso, é como se você estivesse presa. Quantas se sentem assim? Fala pra mim. Quantas estão aqui se sentem assim? E aí você tem um espaço para andar. Você consegue avançar até tal lugar. Chegou naquele lugar, a corrente te puxa. Você vem para trás de novo. Aí você só fica andando naquele espaço ali, ó. Igual o cachorro mesmo, quando ele tá preso ali. Você só tem aquele espaço para andar. Quantas se sentem assim? Tem alguém aqui que se sente assim? Tchau, ai que vergonha de falar. Tchau, ai que vergonha de falar isso aqui. Gente, você quer ser curada? Você precisa confessar, você precisa abrir a sua boca. Você precisa falar assim, é comigo. É comigo que você está falando. Eu me sinto assim. Porque quando você confessa, o diabo perde poder. Ele não pode mais amarrar você nessa corrente, porque você já viu a corrente. Você falou assim, inferno, eu vi a corrente que você me amarrou. E eu solto, e aí o anjo do Senhor desce aí aonde você está. E ele arrebenta a corrente agora, em nome de Jesus. Mas só para aquelas que confessaram, porque a palavra fala que quando você confessa ao Senhor, você recebe perdão, mas quando você confessa a outros, você recebe cura. Então receba a cura, Silvia. Receba a cura, Dai. Receba a cura, Nath, porque hoje eu creio em nome de Jesus que o anjo do Senhor está visitando vocês nesse momento, está arrebentando as correntes que prendem vocês. E vocês vão avançar. Vocês vão caminhar em direção ao Senhor. E tudo aquilo que vocês tocarem vai prosperar. Em nome de Jesus. Não por vocês, mas por quem está com vocês. Por aquele que está guiando vocês. Correntes estão sendo quebradas. Laços estão sendo desfeitos. Você vai avançar. Em nome de Jesus. Esse tempo atrás, né? Esses dias que eu tava aí em Minas. Esses dias que eu tava em Minas, eu recebi uma mensagem. E aí a pessoa me mandou uma mensagem. Eu não vou citar nome, gente. Nunca vou expor ninguém, tá? Ela mandou uma mensagem pra mim. Ela falou assim, tchau. Eu tava falando com Deus. Depois da live, eu fui falar com Deus e Deus falou para eu contar para você o que eu tava passando. Eu não sei o porquê que Deus pediu para eu fazer isso, mas Ele falou, conta tudo para ela, conta tudo para ela, conta tudo para ela. E aí ela me mandou um áudio, ela falou, eu vou contar, eu não sei o porquê. Mas assim como você disse na live, que a gente precisa aprender a obedecer o Espírito Santo e o comando deles, eu tô só obedecendo. E aí ela mandou um podcast, 5 minutos de áudio. Eu escuto tudo, tá, gente? Pode mandar. 5 minutos de áudio. E aí ela mandou aquele podcast. E aí eu ouvi. Aí eu falei, meu Deus, como o Senhor é lindo. Como o Senhor é maravilhoso. Eu falei, Deus mandou você me contar porque eu passei exatamente por isso. E algumas coisas eu ainda estou passando. E é por isso que Ele falou para você contar para mim. Primeiro, para você receber cura. E aí ela falou que enquanto ela estava me contando, depois que ela me contou, ela foi orar. Não sei se foi depois que ela me contou ou antes dela me contar. Eu acho que foi depois. Ela me contou e aí ela foi orar. Ela foi falar com Deus de novo. E ela falando com Deus, o Senhor começou a mostrar para ela. E aí o Senhor mostrou para ela que tinha sido feito um trabalho para amarrar a vida dela, para amarrar uma área da vida dela. O diabo tinha feito um laço. E o nome dela, uma coisa assim, o nome dela ou algo estava dentro da boca do sapo. Mas o Senhor
estava queimando, estava desfazendo aquele trabalho naquele momento e ela estava sendo curada. Vocês têm noção do poder que é isso? Ela orou ao Senhor, ela pediu perdão, ela confessou comigo e logo em seguida Deus mostrou para ela e falou para ela: eu estou desfazendo esse trabalho. Eu estou desfazendo. Então o mundo espiritual não é brincadeira. Não é brincadeira. O Senhor nos convida a dobrarmos os nossos joelhos. Ontem na igreja, a pastora, não sei se ela é pastora ou se ela é pregadora, mas enfim, na pregação ela falou o seguinte, que a nossa guerra, o crente não vence guerra. Quem que é crente? Crente é quem crê em Deus, quem crê em Jesus. Ah, mas eu sou católica. Essa é a sua religião. É a religião que você segue. Crente cristão é quem crê, quem acredita em Jesus, em Deus. E aí ela falou assim, o crente, ele vence guerra de joelho. Ele não vence batalha gritando, brigando, mandando áudio, xingando, virando a cara. Não, ele vence batalha assim, ó, de boca fechada, calado, não fala nada. Ai, que vontade de brigar com aquela pessoa, que vontade de xingar aquela pessoa. Não fala nada. Não fala nada. Esses dias eu vi um Reels aqui no Instagram, vi vários assim. Eu dei risada, porque o Reels era assim, ó. Era uma mulher, de cabelão, arrumando o cabelo em frente ao espelho, de roupão. E aí aparecia na legenda assim, ó, uma música lá, não lembro qual era, e aparecia na legenda assim, ó. A pessoa que me fez mal, achando que eu vou brigar com ela. Aí embaixo, eu acordando às 3 da manhã para orar, para entregar ela pro Senhor. E a música lá cantando. Então é isso. Crente vence batalha dentro do quarto. Não vá se humilhar para homens. Não se humilhe. Não dê esse gosto pro diabo. Ah lá ela se humilhando para ele. Ah lá ela mandando mensagem. Ah lá ela brigando. Ah lá ela gritando com a outra. Ah lá ela xingando. Ah lá ela pecando. Ah lá ela se irando. Ah lá ela perdendo a bênção dela. Conseguir. Não dê esse gostinho. Morde a tua língua. Morde ela. Engole ela. Pega. Gente, tá com vontade de mandar mensagem? Tá com vontade de xingar? Deixa eu ensinar uma técnica pra vocês. Isso aqui é a técnica que a gente usa na hipnose, que eu uso no meu trabalho. Pega o bloco de notas do seu celular. Ou pega papel e caneta. Papel e caneta é melhor ainda. Pega papel e caneta. Fecha os olhos. Traz aquela pessoa. Imagina que aquela pessoa está na tua frente. E aí, a nossa mente, ela não discerne passado, presente e futuro. Então, quando você fecha os olhos e você imagina aquela situação, aquela pessoa, para sua mente é como se aquela pessoa estivesse ali mesmo. E aí você pode até colocar um som para você se concentrar melhor. Entra no teu quarto, fecha a porta, pega papel e caneta, entra no teu quarto, pesquisa no YouTube, Soaking, S-O-A-K-I-N-G. Vai aparecer vários sons como esses aqui, ó, que vocês escutam de fundo aqui. E aí você fica ali. Aí você imagina aquela pessoa na tua frente e vai vir aquela emoção, aquela raiva, aquela tristeza, aquela mágoa, aquela angústia, vai vir à tona assim, ó. Aí você vai chorar, ou você vai ficar com raiva, pega um travesseiro, põe do teu lado com vontade de socar aquela pessoa. Vai vir tudo. E aí, depois que vir, você abre o olho, pega o papel, a caneta, escreve. Eu tô com ódio de você, eu queria te matar.
você fez isso, você não sei o que. Escreve tudo. Tudo que você queria falar para aquela pessoa, você escreve. Depois que você escrever tudo, quando o seu corpo, aqui você vai ficar tensa. Quando você fizer isso aqui, ó, ai, parece que tirou um peso das minhas costas. Você pega esse papel e queima. Tchau, posso fazer isso e queimar no dia seguinte? Não. Posso fazer isso de noite e queimar de manhã? Não. Tem que fazer e queimar na hora. Por quê? Porque quando você queima e você vê o papel queimando, para sua mente é como se de fato você tivesse falado. É como se, nossa, resolveu. Tá tudo resolvido. Então tem que ser assim, escrever e queimar. Gente, ficou claro? É simples. É uma técnica muito simples, mas ela funciona muito. Muito, 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 muito. E eu usava muito isso quando eu comecei a namorar com o Thiago. Porque quando a gente começou a namorar, eu já tinha curado muita coisa. Muita coisa em mim já tinha sido curada, ressignificada, tratada, né? Eu passei por um processo, vocês sabem. Só que quando a gente começou a namorar, muitos gatilhos começaram a ser apertados. Então, tipo assim, gatilhos que estavam parados, coisas que, ao meu ver, não me incomodavam, começou a me incomodar. Só que isso não era sobre o Thiago. O Thiago não tinha feito nada pra mim. Ele não tinha me traído, ele não tinha mentido pra mim, não tinha nada. Não era sobre o Thiago, era sobre as feridas que eu carregava, que estavam em mim. Então, quando acontecia uma situação que isso apertava uma ferida minha, eu não chegava pra ele, que não sei o que você fez isso, que a culpa é sua, que não. Eu pegava papel e caneta e eu escrevia, eu tô com raiva, eu tô com ódio. Porque aconteceu tal coisa e eu fiquei com ciúmes. Mas você não fez nada, você não deu bola pra pessoa, mas a pessoa olhou pra você. Ah, que raiva, que ódio, que eu quero matar, você quer queimar todos os homens da face da terra. Sabe essa loucura? Não quero queimar não, tá, gente? Tô dando exemplo. E aí eu escrevia e depois eu queimava. E aí quando eu via ele, porque a gente namorava, né? Então a gente não se via todo dia. Então quando eu chegava perto dele, eu já tava... Porque pra minha mente é como se eu já tivesse falado. Aquilo já estava resolvido. Então quando eu chegava e falava, amor, aconteceu tal coisa, e eu me senti insegura, eu falava assim. Aí ele, nossa amor, mas não tem nada a ver. Eu vi que a pessoa tava de graça, mas eu não dei bola. Eu falei, não, eu sei que você não deu bola. Então tá tudo certo, eu só tô falando pra você como eu me senti. E acabou, morri o assunto. Tinha coisa que eu nem falava. Nem falava pra ele, porque já tava resolvido. Era loucura minha, era eu comigo mesma. Então presta atenção. Tem muitas coisas que você precisa resolver você com você mesmo. Às vezes você tem vontade de chegar pra sua mãe e falar, mãe, você fez isso, você não me deu carinho, você não me deu amor. Pai, você me abandonou. Você foi embora, você me deixou. E você fica, sabe? Começa a pegar papel e caneta. Começa a escrever. E começa a colocar fogo. Tchau, quantas vezes eu preciso fazer isso? Quantas vezes você sentir necessidade? Eu lembro que no meu processo de cura, mesmo quando eu fiz as primeiras sessões de hipnose e tal, e aprendi a fazer essa técnica, tinha semana que eu escrevia 5 cartas. 5 cartas para a mesma pessoa. 5 cartas falando basicamente a mesma coisa, xingando a pessoa, brigando com a pessoa. Mas era assim, ó. E eu falava para mim mesma, eu vou fazer isso até eu me libertar disso. Porque eu não quero mais carregar isso. Então, às vezes, você briga com o teu marido, ao invés de chegar lá, gritando com ele, pega, escreve. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente age no impulso. Nós mulheres, nós não somos movidas pela razão. A gente é movida pela emoção. Mulher
emoção. Homem, razão. O homem, ele é racional. A mulher é emocional. Então, muitas das vezes, para acessar o nosso racional, para a gente sair da emoção, não ser controlada pelos nossos sentimentos, a gente precisa acessar aqui. E para acessar aqui, a gente precisa esvaziar aqui. Então, quando você escreve, você esvazia aqui. E aí você consegue acessar o racional. E quando você acessa o racional, você vai perceber que nem era tudo aquilo. Que nem precisava de tanto escândalo. Você vai olhar para certas situações e você vai falar assim, pra quê que eu surtei por causa disso? Que loucura, que besteira, que bobeira. Ainda bem que eu não liguei. Ainda bem que eu não mandei mensagem. Ainda bem que eu não dei de louca. Graças a Deus. Só que isso é o que nos cabe. Lembra que eu sempre falo, pensamento. Pensei em ligar. Senti a emoção tomando conta, a ansiedade, o nervosismo. Tive ação, pensamento, sentimento, ação. Pensei, senti, agi, escrevi. Quando eu escrevi, liberei. Vocês estão entendendo? Gente, isso aqui é muito, muito poderoso. Eu nem sei por que eu tô falando sobre isso, porque vocês sabem, não tem script. Não tem script. Não tem. Eu chego aqui, Espírito Santo me conduz, ensina elas, fala para elas aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer ensinar. Então, o que eu estou ensinando para vocês, eu ensino para as minhas alunas em mentoria. Quem é minha aluna aqui já fez isso? Tem alguma aluna minha que já praticou isso e fala assim, nossa, eu fiz e funcionou, e foi ótimo. E quando eu cheguei perto da pessoa, ou eu consegui resolver aquela situação interna, aquilo que estava me corroendo, que estava me causando ansiedade, nervosismo, preocupação, aquilo saiu. Quem aqui? Tem alguém, gente? Comenta aqui. Eu já. Porque isso é muito forte. Eu já, a Silvia. Isso funciona. Eu já fiz muitas vezes. E eu tô falando pra vocês, eu fiz, a Dai também é minha aluna. E eu tô falando pra vocês, o Espírito Santo tá falando pra mim, porque eu preciso fazer também. Porque tem uma situação que eu preciso resolver comigo mesmo. Que eu preciso escrever, que eu preciso queimar, que eu preciso pôr pra fora. E vai chegar uma hora que você vai escrever no papel, eu te perdoo. No final lá, talvez não na primeira, ou talvez na primeira, você vai sentir, sabe? Não escreva nada, cara, é você e você e Deus. Ninguém vai ler, ninguém vai ver. Ninguém vai pegar esse papel para te julgar, te condenar, nada disso. É você e Deus. Você vai queimar depois. Então, eu vou escrever com a letra bonitinha. Não, você vai estar ranhenta, toda destruída. Escreve com qualquer letra. Fala palavrão, xinga a pessoa, põe pra fora aquilo que você tá guardando. Vomita. Tem aluna que quando tá escrevendo, depois elas falam, Chau, eu fui fazer, eu vomitei. Eu passei mal, me deu dor de cabeça. Sabe o que é isso? Cura e libertação. Você está sendo liberta, você está vomitando, você está pondo para fora. Porque tem coisas que são pesadas. Tem coisa que você está carregando há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. E aí o seu corpo, porque o corpo fala, o corpo vomita isso justamente para colocar para fora. Para você ser curada, para arrancar isso de você. Então, o vômito, é feio, né, falar mais essa palavra, mas o vômito, a ânsia, a dor de cabeça, isso é você pondo para fora. Nath, eu sou assim, fico agindo sempre na emoção e me sinto muito mal depois. Porque quando a gente é comandada pela nossa emoção, a gente toma ações, atitudes, comportamentos, a gente faz coisas que a gente não queria fazer. A gente age na impulsividade. Você age eu tô triste. Aí eu tô feliz.
Aí eu tô alegre, eu tô angustiada, eu tô agoniada, eu me sinto frustrada. E aí você vai sendo assim, ó, sabe uma bolinha de ping-pong? Conforme a bolinha pica de um lado pro outro, você age, você se comporta. Mas o Senhor precisa, ele está nos trazendo para um lugar de amadurecimento, aonde não somos controladas pelas nossas emoções. Tem gente que quando está num dia bom, passa perto da gente, passa perto de você e fala: bom dia, tudo bem? Nossa, quanto tempo, que saudade. Tem dia que quando a pessoa tá mal, aí o dia que a pessoa tá mal, tá da pá virada, ela passa perto de você, oi. E vira a cara, como se ela não te conhecesse. E aí você fala: cara, que pessoa bipolar, que loucura. Num dia a pessoa me vê, oi, bom dia. Aí no outro dia a pessoa olha pra você, oi. Aí você fala assim: é louca, é doida? Não, entenda uma coisa, gente, nem todo dia nós estamos bem. Eu não tô bem todos os dias. Mas eu já amadureci ao ponto de entender que certas situações que tudo é sobre mim, nada é sobre o outro. O outro não tem nada a ver. Então, o bom dia que eu dou hoje, pode ser que hoje eu tenho um bom dia. Oi, bom dia. Que eu tô feliz, eu tô alegre. E no outro dia eu falo: oi, bom dia. Tudo bem? Mas se eu dou bom dia para aquela pessoa, eu vou dar bom dia para ela. Eu não vou virar a cara, eu não vou fingir que eu não conheço. Eu não vou... Por quê? Porque isso é da minha personalidade, são os meus valores. É do meu valor cumprimentar a moça que limpa aqui embaixo no condomínio, é passar: bom dia, tudo bem, você tá bem? Quando eu tô bem, eu passo ali: bom dia. Quando eu tô mal, eu passo ali: bom dia. Quando eu tô angustiada, bom dia. Bom dia. Porque eu não sou comandada pelas minhas emoções. E o Senhor está nos chamando para um lugar de amadurecimento, de crescimento, aonde não somos controladas pelas nossas emoções. Precisamos acessar um pouco mais do nosso racional. E ao mesmo tempo tem mulher que está muito no racional, está tão fria. Tem mulher que só acessa aqui, está fria, está seca, está arrogante. Tá com o coração endurecido, subiu no degrauzinho. Vocês entendem quando eu falo assim, subiu no degrau? Subiu no degrau. Tá só aqui, só no superficial. A Rafa falou: conhecereis a árvore pelos frutos que ela produz. Isso mesmo. A Silvia, eu tinha me esquecido dessa técnica, então bora praticar. Subiu no degrau, e a partir do momento que sobe no degrau, bum, vira outra pessoa. Aí você fala: gente, como assim? Desce do degrau, somos pó. Do pó viemos, ao pó retornaremos. A mesma bala que me fere, fere você. Não somos nada, não somos maiores do que ninguém, não somos melhores do que ninguém. O lugar que você está hoje, o cargo que você tem hoje, é o Senhor quem te pôs. E da mesma forma que Ele te colocou, Ele te arranca. É por isso que o nosso coração precisa estar em humildade. É o Senhor quem me colocou aqui. Da mesma forma que Ele me colocou aqui, se Ele quiser, Ele me tira. Ele me arranca. E amanhã eu não estou mais aqui. Daqui 2 minutos não estou mais aqui. Então é Ele quem faz, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. É Ele quem dá, Ele quem tira. Tudo é para Ele, tudo é dele, tudo volta para Ele. Gente, hoje eu tô aqui, amanhã eu posso não estar. Amanhã eu posso não estar. Não estar. Então, desce do degrau. O degrau que você subiu, a capa que você colocou, desce. Dá tempo ainda de você descer. Dá tempo ainda de você se humilhar. Não para homens, para o Senhor. Eu estava falando sobre isso, né? Não é para você se humilhar
para ninguém. Não é para você se humilhar para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, para o seu chefe. Não é para você se humilhar para ninguém, porque a palavra fala: não mendigais o pão. Não se humilha para homens, mas se humilha para o único que pode resolver, para o único que pode fazer, para o único que pode tocar, que é Jesus. Se humilha para Ele. Crente vence guerra se humilhando para o Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho e começa a apresentar para o Senhor isso que você está vivendo. Começa a colocar essa pessoa no altar de Deus para você ver. Começa a declarar vida sobre aquilo que está morto. Para você ver Deus fazer. Para você ver Deus agindo. Faz um propósito com o Senhor. Senhor, eu não vou falar mais nada. Eu vou apresentar a Ti. E faz um propósito de madrugada. 7 dias orando na madrugada. Faz um propósito de 7 dias no secreto todos os dias. 10 minutos, 5 minutos. Apresentando isso ao Senhor. Para você ver. Para você ver o Senhor agindo, o Senhor fazendo. Não fala nada, ó, calada. Mas eu não consigo, consegue sim. Ah, mas quando vê eu já falei. Filha, vai fazer uma caminhada. Vai correr, vai gastar energia, vai lavar uma louça, vai lavar roupa, vai fazer faxina na tua casa. Vai ocupar o teu tempo. Vai ver se você não consegue. Você vai estar tão cansada, mas tão cansada. Você vai estar tão sem tempo, que você vai estar cansada e sem tempo. Então você consegue. Isso me corrói por dentro. Senhor, não fala nada, me corrói por dentro. Me ajuda, me sustenta. Fecha a minha boca. Faz isso. O Senhor tem falado muito comigo em Isaías 54. Tem um versículo que fala assim, ó. No versículo Isaías 54, 10. Pois as montanhas se retirarão e os montes serão removidos, mas o meu amor não se afastará de ti, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Pois as montanhas se retirarão. Eu lembro que no primeiro monte que eu fui, um pastor veio orar por mim, e aí ele falou assim, ó, quando você chegou aqui, o Senhor me mostrou que existia uma montanha entre você e Deus. E existiam correntes nas suas pernas. E que você tentava caminhar em direção ao Senhor, mas essas correntes te puxavam para trás, porque existia uma montanha gigantesca entre você e Deus, que separava você dele. E aí eu comecei a chorar. Eu chorava. Por quê? Porque o Senhor já tinha falado comigo em Isaías 54. E na hora eu lembrei desse versículo. Pois as montanhas se retirarão e os montes serão removidos. Mas o meu amor não se afastará de ti, nem a minha aliança de paz será removida. Diz o Senhor que se compadece de ti. E aí ele falou, e o Senhor está derrubando essa muralha, está derrubando esse monte, está arrebentando as correntes das suas pernas. E agora você vai avançar em direção ao Senhor. E eu senti a presença mais linda que eu já senti na minha vida. Eu me lembro de ajoelhar e tinha uma outra igreja lá, eles tinham feito um foguinho ali. E eu me lembro de ajoelhar e colocar a mão na grama e sentir a presença de Jesus ali comigo. Ele estava de pé ali e eu passava a mão nos pés dele. E foi a experiência mais linda que eu tive com o Senhor. É indescritível.
indescritível sentir a presença de Deus, sentir o cuidado dele, o amor dele, em meio à tempestade. Eu estava dentro do barco, o mar revolto, e ele estava ali comigo. E ele está com você. E eu só chorava, porque eu falava assim, meu Deus, o Senhor está aqui. E eu olhava para ele e eu ria. Me deu uma crise de riso. Eu ria. Sabe quando você tá rindo e chorando ao mesmo tempo? E eu e ria e chorava. E eu fiquei lá. E eu não queria sair de lá. Eu não queria sair daquele lugar. E eu lembro que foi maravilhoso. O Senhor tem feito grandes coisas nesse desafio. Grandes coisas, Ele tem dado livramento. Esses dias eu saí da live pra gente encerrar, tá, gente? Então, Deus existe. Ele é real. Ele é real, gente. Vocês precisam crer, mas crer de todo o coração que Ele tá cuidando de tudo. Esses dias eu saí da live. E aí entrei no Instagram pra pegar o link pra poder baixar no YouTube, né? E salvar lá. As lives estão sendo salvas no YouTube. E aí apareceu um vídeo pra mim no Instagram, assim, e eu vi o vídeo. Aí eu assisti o vídeo de uma igreja que eu fui. E aí alguém filmou o pastor falando com uma mulher. Aí eu vi o vídeo. Não conheci essa mulher. O pastor chegando para essa mulher e profetizando e falando coisas da vida dela. E na hora eu pensei assim, poxa vida, por que quando é eu ninguém filma? Porque lá eles não têm o hábito de filmar. Por que quando é eu ninguém filma? Lá foi lá e filmou da mulher, mas quando é eu ninguém filma. Ah, sacanagem, poxa vida. E eu fiquei assim, sabe? Podia ser eu, quando eu for, eu vou falar pra alguém me filmar. E aí, beleza. Aí fui, puxei o link e tal. Tava lá, deitada na cama, mexendo. E aí, quando vê, gente, recebo um áudio. Aí, ouvindo o áudio, aí a pessoa contando que ela, como que tem sido a jornada do desafio para ela, o que ela tem vivido, o que aconteceu. E ela falou assim, Chau, cada live sua é um direcionamento, é dúvidas que eu tenho, e aí quando vê do nada na live você responde. E aí ela contando, aí ela falou assim, eu perguntei qual igreja você ia, alguém respondeu, e aí aquele nome ficou na minha mente. Na sexta-feira eu decidi ir. Só que eu tinha brigado com meu irmão. E eu moro com meu irmão. E eu tinha brigado com ele e eu falei, me leva na igreja? E ele, não vou levar. E aí, por fim, ele me levou. Chegou lá na igreja, eu tava lá. Começou o culto. E aí, de repente, o pastor desceu. E ele veio até mim. E ele pegou na minha mão. E ele falou, pela tua obediência de ter vindo aqui, o Senhor tá dando um livramento de morte. Porque hoje, aí falou o nome do irmão dela. Ele ia descer, falou o nome do irmão dela, gente. Ele ia descer a sepultura. Ia ter uma morte, ia ter um caixão. Mas porque você veio, o Senhor tá livrando ele da morte. E porque você veio, o Senhor tá fazendo isso. E começou a falar. E aí eu falei, gente, eu vi teu vídeo. Hoje, antes do áudio, é você. E olha como Deus trabalha, como é lindo. Ela tá dentro do desafio. O Senhor já tá dando direcionamento, o Senhor já tá trabalhando. E aí, ela tá dentro do desafio. Ela ouviu falar, ela foi lá e o Senhor deu um livramento de morte pro irmão dela. É lindo ver Deus trabalhando, Deus agindo, Deus fazendo. Deus só quer a sua disposição. Ele só quer um coração quebrantado, um coração disposto a ouvir o chamado dele.
Quantas pessoas eu convido para ir na igreja? Eu falo, vamos. Eu senti de chamar você, presta atenção. Quantas pessoas eu chamo? No sentido de que são poucas as pessoas que eu chamo. Não são muitas, eu não saio chamando todo mundo. Até porque eu tenho intimidade assim e eu conheço poucas pessoas. Muitas pessoas me conhecem pelo Instagram. Mas conhecer pessoas, eu conheço muito, muito pouco. E às vezes eu sinto, igual esse tempo atrás, eu senti de chamar algumas pessoas específicas. Eu falei assim, eu não sei porquê, mas eu sinto de fazer o convite para você. Quantas foram? Dessas pessoas que eu chamei? Nenhuma. Todas elas tiveram uma desculpa. Ah, eu não posso. Ah, não tem quem fica. Ah, meu marido não vai. Ah, que não sei o quê. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deus não tá nem aí. Ele não quer saber quem vai, quem não vai. Ele quer saber se você vai. O convite é pra você. Ele tá chamando você para ter uma experiência sobrenatural, para viver o sobrenatural. Ele está chamando você para dar um livramento de morte. Jesus não chamou o irmão dessa moça, chamou ela para ir lá, para dar o livramento para ele. Porque se ela não tivesse obedecido o chamado do Senhor, o irmão dela estaria morto. Ela não teria ido na igreja receber o livramento. Ela teria ido no velório enterrar o irmão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando Deus fizer um convite para você, aceita. Ah, mas eu quero saber onde vai ser. Só aceita o convite. Deus te fez um convite, aceita. Ontem, Deus nos fez um convite. Vai em tal igreja. E a gente foi naquela igreja. Adivinha o que aconteceu? Chegou no final do culto. A gente foi lá para a pastora orar por nós. Aí chegou eu e o Thiago lá. E aí ela começou a orar. Aí ela começou a orar. E aí ela o quê? Deus manda dizer isso, aquilo. Porque tem acontecido isso. E Deus está falando isso. Ela falou coisas específicas que só nós sabemos. Eu nunca vi aquela pastora. E eu falei para vocês que aonde a gente pisa, o Senhor usa alguém para falar conosco. Aonde a gente pisa, vem um pastor, vem um obreiro, vem um missionário, vem alguém falar com a gente. Mas por quê? Obediência. À medida em que você obedece, o Senhor derrama mais. O Senhor derrama mais. Por quê? Porque você cria intimidade. Quem aqui é mãe e gosta de filho desobediente? Sabe quando você fala pro seu filho, vai escovar o dente? Aí você fala 10 vezes, até que você cansa de falar. Aí você começa a ficar quieta. Pois é. Às vezes Deus não está falando porque você não obedece. Quando Ele fala, você não obedece. Então comece a obedecer os pequenos comandos. O Senhor falou para você, fez um convite para você, vai em tal igreja, vamos conhecer aquela igreja. Aí você fala, vamos. Aí você recebe. Aí o Senhor fala assim, faz tal coisa, aí você faz, aí você vai recebendo. Então, se nós estamos recebendo aqui, é porque nós estamos obedecendo os pequenos comandos. Nós estamos sendo guiados pelo Espírito. Aonde o Senhor fala que é para a gente ir, nós vamos, porque nós somos livres em Cristo. Eu tenho o meu pastor continua sendo o Henrique. A minha congregação continua sendo a Alto Mar. A não ser que o Senhor fale assim, sai de lá, vá para outro lugar. Você vai congregar em tal lugar. Se o Senhor falar, se Deus mandar, a gente vai obedecer. Porque eu não estou buscando a cadeira mais confortável, o louvor mais bonito, o ambiente mais legal, as pessoas mais elegantes. Não, eu estou buscando a presença do Senhor. E aonde Ele mandar, nós vamos. Mas quem eu reconheço como meu pastor? O Henrique. A não ser que o Senhor mande eu sair de lá. Mas mesmo reconhecendo Ele como meu pastor, eu ainda sou livre em Jesus.
Então, se o Espírito está pedindo para eu ir em tal lugar, eu vou. Se o Espírito manda eu ir para outro lugar, eu vou. Porque é melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Vocês precisam entender isso. É melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens. Não seja religiosa, seja cristã. Eu não estou falando que você tem que sair pipocando. Eu já falei sobre isso, deixa eu deixar claro para vocês. Não é sobre sair pipocando. É sobre entender o momento, a fase que você está e o que o Senhor está pedindo de você. E que você não deve satisfação para ninguém, só para Deus. Se o Senhor sabe, se você está sendo conduzido pelo Espírito, fica tranquila, relaxa, descansa. Descansa no Senhor. Ah, mas para, gente. Para com isso. Ontem, no final do culto, a gente estava conversando, aí não sei quem falou assim. É tipo assim, que às vezes a pessoa está num lugar e aí o Espírito pede ela para ir em algum outro lugar, porque o Senhor vai dar algo para ela ali. Aí ela fica presa na religiosidade. Ah, mas se eu visitar aquele lugar, o que as pessoas daquele lugar vão pensar de mim? O que elas vão achar de mim? O que elas vão... Ai, porque eu não posso, porque isso é revolta, isso é desobediência. Não. Seu coração está amargurado? Você está com raiva do pastor? Você tem alguma mágoa, alguma questão com o pastor, com a igreja? Aí sim você está revoltado, isso é pecado. A palavra do Senhor fala sobre isso. Mas se o seu coração está em paz, se você está sendo guiado pelo Espírito, só obedece. Não fica presa na parede. Nós somos uma igreja viva. A igreja ela é viva. O corpo de Cristo é vivo. Somos um só. Somos um só. Um só. Eu fui nessa igreja 2 vezes. E aí nessa outra igreja, né? E aí quando eu fui nessa igreja a segunda vez, aí a pastora veio falar comigo. Ela falou assim: nossa, meu coração se alegra tanto quando eu vejo vocês aqui. E aí ela falou assim, vou encerrar, tá, gente? Ela falou assim: eu tenho orado, pedido a Deus para trazer pessoas, a pastora, trazer pessoas que são dele, para que eu possa caminhar junto, porque assim, ó, quando a gente tem um dom, quando a pessoa tem um dom, quando a pessoa tá num lugar assim muito alto com o Senhor, com Deus, não é com pessoas, com Deus, a gente anda muito sozinha, a gente acaba andando muito sozinha, porque o nível de acesso, de abertura mental e espiritual é muito grande. Então a pessoa acaba andando sozinha. E aí ela falou assim: eu estava orando para Deus trazer pessoas que são dele, para que eu possa caminhar junto, para que eu possa não me sentir sozinha. E aí vocês apareceram. E eu falei: gente, que legal, né? Nossa, como Deus une pessoas. E aí eu falei: pastora, vamos tomar um café na minha casa? Ela: vamos, já põe na agenda. Na sexta eu posso, que não sei o quê. E eu vou. E ela é uma mulher que dá vontade. Eu falei: eu vou pegar você, eu vou levar você para morar comigo. Porque você sente a presença de Deus nela ali, numa magnitude. Ela é uma mulher tão simples, tão humilde. Mas ela tem uma unção, ela é pastora, mas ela anda. Você fala assim: cara, tem gente que não é pastor, tem gente que não tem cargo e anda assim, ó. O nariz vai bater lá no teto. Vai, meu Deus, olha tão lá em cima que é capaz de, uma hora vai tropeçar. Então conhecereis a árvore pelo fruto. Ela é tão humilde. E ela vai passando nas cadeirinhas, cumprimentando paz, paz, paz para todo mundo e abraçando todo mundo. E ela tem uma unção, uma presença. Eu falei: vamos em casa, vamos tomar café. Ela: vamos, sexta-feira eu posso, não sei o quê. E eu falei: gente, vamos tomar café com ela. E ela: ai, que glória a Deus que o Senhor apresentou vocês, glória a Deus. É sobre isso.
Não é sobre porta de igreja, é sobre o corpo de Cristo. É sobre pessoas, é um corpo vivo. É sobre conexões que o Senhor faz quando nós estamos abertos a receber mais dele, da presença dele, a obedecer, a renunciar os prazeres da carne. Não tem como servir a dois deuses. Não tem como servir a Deus na mesa do bar. Não tem como servir ao Senhor no meio da prostituição. Não tem como servir a Deus se deitando com vários homens, tratando o seu corpo como qualquer um, deixando qualquer um pôr a mão, qualquer um tocar, se deitando com qualquer um, beijando a boca de qualquer um, enchendo a cara. Você precisa renunciar os prazeres da carne, os desejos da carne. Você precisa falar: Senhor, eu amo uma cervejinha, eu amo ir no bar, eu amo fazer tal coisa, eu amo, mas eu abro mão disso, porque eu amo mais a tua presença. Eu amo mais o teu toque. Só que esse processo não é pessoas, não é sobre uma pessoa chegar para você e falar assim: ó, para de mostrar a bunda, seu short tá mostrando a polpa da sua bunda. O top só tampa o bico do peito. Não é sobre pessoas, é o Espírito Santo. É à medida em que você se aproxima de Deus, o Espírito Santo vai te convencendo. Você vai ficando incomodada com o short. Você vai ficando incomodada com o top que só tampa o bico. Ele vai te constrangendo e aí você vai mudando. Eu não sei quem lembra aqui, não faz muito tempo não, tá, gente? Faz pouco tempo. Eu ia treinar na academia, porque a academia aqui não tem quase ninguém. E é num condomínio, então, tipo assim, tem pouquíssimas pessoas. Eu ia treinar na academia de top e calça. E eu não me incomodava. Ah, não tem ninguém aqui, um calor danado. O Thiago também não se incomoda. Então, beleza. E aí, o Espírito Santo foi me constrangendo. Eu comecei a ir de top e eu comecei a ficar incomodada. Incomodada mesmo. Comecei a me sentir mal. E aí teve um dia que eu falei pro Thiago, falei: nossa, amor, eu tô indo treinar de top e eu tô me sentindo mal. Tá me incomodando. E aí ele falou: amor, ora. E aí eu comecei a orar. E aí quanto mais eu orava, mais incomodada eu ficava. Eu falei: cara, eu não consigo mais. Aí eu fui e comprei essas blusinhas. Comprei essas blusinhas aqui. Tô de top e comprei as blusinhas. Porque ela é soltinha, ela é larguinha, né? E eu transpiro muito. E aí eu comprei essas blusinhas. E aí agora eu só vou assim, de calça, né? Top e com a blusinha. E aí o Espírito Santo já tá me incomodando com outra coisa. E daqui a pouco não vai ser essas blusinhas, vai ser outra. Então é à medida que você se aproxima do Senhor, Ele vai te incomodando. O Espírito Santo não é pessoas. Então quando a pessoa chega pra você: ai, Deus mandou dizer que é pra você trocar sua roupa. Mentira, não é Deus que mandou. Porque a palavra fala: o Senhor nos corrige no secreto e nos exalta em público. Então, Ele não vai usar uma pessoa para te constranger. Ele não vai usar ninguém para falar para você: só para de beber, de encher a cara. Não, o Espírito Santo. Você vai beber. A gente não bebia. A gente não bebia. Eu já não gosto de cerveja, de bebida mesmo. O Thiago bebia uma cervejinha. Ele gostava de beber um copo de cerveja, um copinho de cerveja, de vez em quando. Aí achar, mas a Bíblia não fala que é pecado beber. Na outra live eu posso falar sobre isso. Deus não bebia vinho alcoólico. Ele bebia suco de uva, era vinho de uva. Não tinha álcool no vinho que Jesus bebia. Mas a gente fala sobre isso depois. E aí o Tiago começou a parar de beber. Ele começou a parar de... à medida em que ele ia se aproximando de Jesus, ele parou de sentir vontade de beber. Aí teve uma hora que, tipo, acabou. Ele literalmente parou de beber cerveja. Ninguém falou nada pra ele.
Aí a gente bebia vinho. Aí a gente bebia só vinho. Aí bebia assim uma taça de vinho e acabou. Aí quando vê, foi passando. Hoje a gente não bebe. Eu não sinto vontade de beber vinho, nem ele, nem nada. A gente não sente. Ah, mas quem falou? Ninguém. A gente não sente vontade. Tchau, quem falou pra você não descer de top? Ninguém. Eu me sinto incomodada, eu me sinto desconfortável. Ontem eu fui na loja com a minha mãe me zoando, gente. Que ela pegou uns top, assim, que eu usava top, que mostrava a barriguinha, né? E ela aqui, você, ó. A sua cara, antigamente. Eu falei, mãe, é verdade, eu nem consigo olhar pra um trem desse. Nem me imagino vestindo isso aqui, saindo com a barriga de fora. Fui comprar calça, aí eu comprei uma calça mais larguinha, assim, confortável. Ela é socialzinha, mas ela não marca tanto o corpo, porque eu sou quadrijuda, sou bunduda. Então, essa calça, eu falei, cara, nossa, eu me senti tão bem nessa calça. Antigamente, eu usava a calça que tinha que enfiar no meio da bunda, entendeu? A calça tinha que ser colada, assim, eu não podia respirar dentro da calça. Quanto mais marcada, mais feliz eu ficava. Então, era a calça marcando o corpo inteiro, parecia calça de academia, mas era jeans, com uma blusinha assim, ó, com a barriga de fora. E eu, nossa, eu me achava. Mas são fases. Ninguém falou pra mim trocar a calça, ninguém falou pra mim trocar a blusa. À medida em que eu fui me aproximando de Deus, o Espírito Santo foi me constrangendo, foi me incomodando. E eu fui mudando. Então é o Espírito quem convence o homem do pecado, do arrependimento, que constrange, que muda, é o Espírito. Então se alguém chegar para você te acusando, você fala, sai daqui, demônio. Sai daqui, diabo. Sai daqui. Porque é Deus quem vai me mostrar, é Deus quem vai falar comigo. À medida que você se aproxima dele, tá bom? No último desafio, eu larguei da bebida. Glória a Deus. Quando acabou, não voltei mais. E não sinto vontade, fico incomodada quando vou em lugares que tem bebida. Amém. Gente, eu me emociono porque Deus é lindo. Alguém falou pra você parar de beber, Nath? Alguém falou assim, ó, você tem que parar de beber que é pecado, o Senhor não se agrada disso? Não. Então ninguém vai falar pra você nada. Ninguém precisa falar nada pra você. À medida em que você se aproxima, o Senhor te muda. O Espírito Santo nos convida a sermos separadas, isso. Ele vai separando. Separando através da roupa, separando através do comportamento, separando através do ambiente. Ninguém falou, Deus me tocou. Aleluia. Como é bom ser tocada pelo Senhor. Ele vai te separando. Ele vai fazendo uma separação. À medida que você... E quanto mais você mergulha, quanto mais você se aproxima, mais Ele te separa. Mais Ele te separa. E ontem eu escolhendo uma roupa, eu falei pra minha mãe, mãe, que roupa linda essa aqui. Nunca que eu usaria uma roupa daquela antigamente. A minha mãe, meu Deus, vai parecer a irmã do Coque. Eu falei assim, a irmã não, a jovem do Coque. Eu vou me vestir igual o jovem do Coque. E eu falei, cara, que coisa mais linda, eu quero me vestir assim. Eu quero andar assim. Mas por que eu acho lindo hoje? Porque o Espírito Santo me abriu os meus olhos para esse lugar. E ele falou, filha, você vai ficar linda assim. Porque não é você quem vai aparecer, não é a tua bunda, não é teu peito, não é tua barriga. Quem vai aparecer através de você sou eu. A luz que vai brilhar é minha. É minha. Jovem do Coque, aleluias. É assim que a gente vai ser. Então, se aproxima do Senhor e à medida que Ele for tocando em você, você vai se tornando uma nova mulher. Amém? Dai, é bem assim. É um processo natural. O Espírito Santo que conduz é natural. Não é forçado. Não é nada, gente. Não é forçado. Não é... Tchau, você sente vontade? Não. Tchau, você sente... Não. Tchau, o que você... Eu me sinto bem. E assim... E se em algum momento eu aparecer na academia
e eu tiver só de top, é porque o Espírito Santo, eu tô tranquila com aquilo. O Espírito Santo tá, tudo bem, minha filha, agora pode. Ah, pode andar pelada? Não. Tem um contexto, tá? Lindo, lindo, é exatamente assim. E é engraçado que as pessoas acham um absurdo e fica perguntando se não vou beber mais, justamente. Que loucura, sabe? Como se beber fosse algo obrigatório, justamente. Mas por quê? Porque estamos sendo separados. Toda vez que a gente é separada do mundo, o mundo vai vir atacando você. Bebe, não tem nada a ver. Anda mostrando a polpa da bunda, não tem nada a ver. Gente, sabe como eu vejo hoje? Quando eu vejo uma mulher assim, eu chamando, tá? Quando eu vejo uma mulher pelada andando na rua, vulgar, é vulgar. E aí ela vai passando e os homens vão olhando para a mulher com aquele olhar de desejo, aquele olhar sexual, aquele olhar assim, nojento. Vocês acham nojento? Eu acho nojento. Eu vejo um monte de demônio olhando um pedaço de carne com vontade de comer aquele pedaço de carne, com vontade de devorar aquela alma. Eu vejo um monte de demônio assim através dos homens, despertando desejo sexual neles, despertando pecado. Homens que são casados, que estão endemoniados, olhando para aquela carne e falando: eu queria comer esse pedaço de carne pesado, né? Eu queria devorar isso. E depois eu jogo fora, porque isso aí não é nada. Isso aí é uma carne jogada aos cães. Eu vejo isso. E isso tá vendo agora, tá? O Espírito Santo que tá. E eu vejo que eu já fui esse pedaço de carne. Que eu usava do meu corpo para me sentir bem, para me sentir desejada. E eu usava várias desculpas. Que eu era influencer e que eu era influencer fitness e por isso eu tinha que mostrar o meu rego, a minha bunda, o meu corpo. Nada. Eu tinha um vazio lá dentro que queria ser preenchido com desejo de outros homens. Eu queria me sentir desejada, vista. Eu queria que as pessoas olhassem para mim e falassem: nossa, como ela é bonita. Olha o corpão que ela tem, olha a bundona que ela tem, olha a pernona que ela tem. Olha, o meu valor era isso. Eu achava que o meu valor estava nisso. E o mundo fazia o quê? Palmas. Por quê? Porque eram demônios. Continua assim. Continua levando essa vida. Continua solteira, conversando com vários homens. Vai, continua nessa caminhada aí. E aí, Deus é misericordioso à medida que eu fui me aproximando. Ele foi me constrangendo. Porque o nosso corpo é morada do Espírito. E o Espírito, ele é santo. Então, existe um Espírito Santo que habitando dentro de cada um de nós. Nós somos casa dele. E essa casa, ela está com as pernas abertas ou ela está reservada, separada. Então, vá se aproximando dele, que ele vai tirando você de ambientes. Ele vai separando você de pessoas, de lugares. Ele vai arrumando a sua vestimenta física e espiritual. Ele vai te moldando, ele vai te transformando. Ele vai te santificando. E cada vez mais você vai se tornando mais parecida com ele. Ele vai curando as tuas feridas. Ele vai curando em você a necessidade de aceitação e aprovação. Ele vai curando as feridas de rejeição. E aí você não vai sentir mais necessidade de se expor para ser vista, validada e amada por pessoas. Porque você só vai querer ser vista, validada e amada por Deus. E para Ele você não precisa se expor. Para Ele você não precisa se mostrar. Para Ele não é preciso isso. Porque Ele não quer nada disso. Ele não quer performance. Performar é só lá fora. É só quem quer agradar lá fora.
aqui dentro, para Deus, Ele quer só o seu coração. Não importa o tipo de corpo que você tem, se você tem ruga, se você tá velha, se você tá nova, se você é jovem, Ele não tá nem aí. Ele só quer o seu coração. Amém? A Nath, logo essas mesmas pessoas vão te pedir oração, porque serão ministradas pelo teu testemunho, justamente. A Rafa. Essas pessoas vão chegar perto de você e falar assim: nossa, eu tô vendo que o seu casamento mudou, você tá prosperando, a sua postura mudou, as suas roupas mudaram, você tá feliz. Ora por mim. O que você fez para você estar vivendo isso? Então essas pessoas que acham um absurdo são as que vão pedir para você ajuda. Se ele não bebe, está feliz, como foi que ela conseguiu? Também quero conhecer esse Deus, é isso mesmo. E nesse desafio eu vou largar outro vício. Em nome de Jesus eu creio. Em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida que esse vício já está cancelado. Que o Senhor está te dando cura, livramento, agora. Senhor, eu não posso, mas Tu pode. Se o Senhor quiser, Pai, toca nela. Arranca dela todo o desejo, toda a vontade, toda a necessidade. Arranca todo o demônio que tem colocado nela esse vício. Em nome de Jesus. Caia por terra agora. Em nome de Jesus. Amém? Já estou na caminhada, que é o cigarro, muito difícil, mas eu vou conseguir. Se você crê que você já conseguiu, o Senhor já desfez, já arrancou. E você não vai sentir mais vontade a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Gente, um beijo, um domingo mais do que abençoado para vocês. Que vocês possam descansar na presença do Senhor, que Ele possa renovar as suas energias, as suas forças, que você possa desfrutar da presença dEle. Amém? Um beijo grande. Até amanhã. Amanhã é segunda e a live é às 7 da manhã, tá bom? Se você sentir no coração, quando ela estiver salva, manda essa live para alguém. Beijo, beijo e até amanhã.